Olá, pessoal. Então vamos avançando aí, mais um módulo aí na nossa matéria de Estatuto do Idoso. Lembrando que a ideia é te passar a noção geral para você, após a noção geral, pegar as questões de Estatuto do Idoso e ir colocando na sua lei, ok? Salva a sua leizinha no Word e vai inserindo ali não as questões, mas as frases das questões. Isso é muito importante. Não deixa de observar essa dica. Você vai ver o estrago que você vai fazer nessas provas aí de concurso, beleza? Então vamos avançando aí, vamos na telinha. O que é que a gente parou ontem? Rito dos juizados especiais criminais. Eu quero que você saiba o seguinte, qual a relação entre o Estatuto do Idoso e o rito da Lei 9.099 de 95? É uma relação boa, é uma relação ruim? O que é que você acha disso? Por quê? Vai entrar ali algumas causas cíveis relacionadas ao idoso, mas o ponto importante aqui é a parte penal. Porque a partir de agora nós vamos começar a adentrar na lei na parte penal. E a primeira observação de destaque, e que deu até muito questionamento, é a questão do aplicação da 9.099 para o Estatuto do Idoso. Por quê? Quando o legislador veio com a lei do Estatuto do Idoso, ele fez uma coisa interessante. Porque o que é o juizado especial? Juizado especial criminal, Lei 9.099, ela tem um rito mais célere, ou seja, um rito mais rápido para julgar os processos. Tranquilo? É um rito mais célere. O que aconteceu? E lá, nessa 9.099, ela tem institutos despenalizadores, por exemplo, composição de danos, faz um acordo lá entre o autor dos fatos e a vítima, não vai nem ter processo penal. Ou faz um acordo entre o Ministério Público e, em tese, o autor dos fatos, também não vai ter denúncia. Ou é a transação penal, ou durante o processo, aí não só nas infrações de menor potencial ofensivo, mas está a previsão na Lei 9.099, de fazer a suspensão condicional do processo. O processo está em andamento, suspende. Se o sujeito cumprir algumas condições, o réu cumprir algumas condições, sequer vai analisar a prova testemunhal, a prova documental e extingue o processo. Então, na 9.099, esse rito mais célere, ele tem uns institutos despenalizadores, composição de danos, transação penal, suspensão condicional do processo, está tudo na 9.099. O que a 9.099 fala? Ela traz um rito diferenciado, em que há esses institutos despenalizadores, é um rito mais célere, tem esses institutos que vão evitar ter uma pena privativa de liberdade para o sujeito, ela tem tudo isso. E, interessante, o que a Lei 9.099 fala? Ela fala assim, seguirão o rito da 9.099, as contravenções penais, então todas as contravenções penais vão para a Lei 9.099, só que não é só isso. Também vai para a 9.099 os crimes com a pena máxima de até 2 anos. Então ameaça, dano, lesão corporal leve, é muito crime que vai para o juizado. Basta o crime ter a pena máxima de até 2 anos. Ou ser uma contravenção. A contravenção não depende da pena, ok? Mas vamos lá. O que acontece? O Estatuto do Idoso, quando ele veio, vamos até botar como é que ele falou aqui, ó. Vamos na telinha. Olha o legislador. Aos crimes previstos no Estatuto do Idoso... Ah, então isso aqui é diferente de eu falar o seguinte. Aos crimes em que o idoso seja vítima, seria uma coisa. Porque o idoso pode ser vítima de vários crimes. Mas não é o que ele está falando aqui. Ele está falando dos crimes previstos no Estatuto do Idoso. Não é qualquer crime que tem idoso como vítima. São os crimes previstos no Estatuto do Idoso. Nós vamos começar agora a ver todos esses crimes aí, do Estatuto do Idoso. Então, os crimes previstos no Estatuto do Idoso, ou seja, você tem que saber diferenciar isso. Não estou falando que nos crimes que o idoso seja vítima. Não, o idoso pode ser vítima de qualquer crime. Né? A maioria, 98% dos crimes, ele vai ser vítima. A não ser, claro, aqueles vítimas tem que ser uma vítima específica. Né? No infanticídio, por exemplo. Mas na maioria dos crimes, o idoso pode ser vítima. Beleza. Não é disso que eu estou tratando aqui. Eu estou falando dos crimes previstos no Estatuto do Idoso. Vamos continuar lendo? Cuja pena máxima, porque o crime, ele vem mais ou menos assim, ó. Crime tem a pena de tanto a tanto. O que ele está falando aqui? Os crimes que têm a pena máxima privativa de liberdade que seja inferior a 4 anos. Aplica-se, olha lá, o procedimento previsto na 9.099 de 95.
e de forma subsidiária, no que couber, o processo penal, normal. Mas olha que interessante que a lei fez aqui. O que a Lei 9.099, ela falava? O que vai para o juizado? Os crimes que têm a pena máxima de até 2 anos. Isso vai para o juizado. Mas o que o Estatuto do Idoso fez? Não só são os crimes com pena máxima de até 2 anos. Os crimes com pena máxima, e os crimes têm que estar previstos no Estatuto do Idoso. Então, os crimes previstos no Estatuto do Idoso com pena máxima de até 4 anos, pega crime em tese mais grave, vai para o rito do juizado. Por que você acha que o legislador fez isso? Ele pegou crime com pena mais alta e botou lá para ser julgado no juizado. Porque, em tese, o idoso, né, tem pouco tempo. Então coloca lá o processo dele para ser julgado no juizado para punir o réu de forma mais rápida. Porque só pode ser. Para que vai para um rito mais célere? Para julgar mais rápido. O idoso quer ver justiça, ele precisa ver justiça rápido. Então manda lá para o juizado. Esse é o entendimento do legislador quando ele fez essa lei. Por isso que vai para o juizado, é um rito mais célere. Só que tem um problema. Lá no juizado há os institutos despenalizadores. Composição de dano, transação penal, suspensão condicional do processo, que o autor dos fatos, ou já como réu, ele vai ter direito a alguns benefícios que não vão levar ele a uma prisão. Ele vai realizar institutos que vai acabar ali o processo, ou sequer vai começar, no caso da composição de dano da transação penal. Suspende o processo, não vai até o fim na suspensão condicional do processo. Então o que está acontecendo? O sujeito, o réu, estava se dando bem. Porque pegava crime mais grave contra o idoso, até 4 anos, são crimes em tese mais graves, porque tem que ter um escalonamento de pena. Crime mais grave, ia pro juizado. Beleza, mas lá tinha os institutos despenalizadores e o cara não ia dar nada para ele. Isso é meio que uma aberração que o legislador fez. Aí o Supremo corrigiu. O que o Supremo fez? Olha lá, vamos para a telinha aqui, ó. Isso aqui o Supremo. Olha lá. O que o Supremo Tribunal Federal falou? Que aplicação apenas do procedimento sumarício previsto na 9.099, né? Porque, olha lá, celeridade processual. Mas não aplica ali as medidas despenalizadoras e que estão em interpretação benéfica ao autor do crime. O que o Supremo fez? O Supremo deu uma contornada. O legislador pegou crime grave, com pena de até 4 anos, crimes previstos no Estatuto do Idoso, nós vamos percorrer todos. Aí você vai até olhando, isso aqui vai para o juizado, esse aqui não vai, pela pena, nós vamos percorrer isso. E o que o Supremo fez? Beleza, os crimes previstos no Estatuto do Idoso, com pena de até 4 anos, até vai para o rito mais célere, que é isso, só que é uma celeridade. Só que quando chega lá, o Supremo falou o seguinte, mas não vão ser aplicados os institutos despenalizadores que visam beneficiar o réu. Então, beleza, aí melhorou o que o legislador fez. Por quê? Falou, vai pro juizado, é mais sério. Mas o réu lá, o acusado lá, o autor dos fatos lá, não vai ter direito à composição de danos, não vai ter direito à transação penal e não vai ter direito à suspensão condicional do processo. Então, lá não tem aplicação dos institutos despenalizadores. Então, qualquer regrinha hoje, né, resumindo, os crimes previstos no Estatuto do Idoso, com a pena máxima de até o quê? 4 anos, com a pena máxima de até 4 anos, seguirão o rito do juizado. Vai para o juizado, rito mais célere. Mas lá não serão aplicáveis os institutos despenalizadores, segundo o Supremo. Beleza? Muito boa essa para prova, hein? Tranquilo? Muito boa essa frasezinha aí. Então vamos avançar. Uma outra observação que tem aí é uma observação genérica. Também fala dos crimes que estão previstos no Estatuto do Idoso. Por quê? Isso aqui envolve um pouco de ação penal, porque cada crime ele tem um tipo de ação penal. Ora, a ação penal vai ser pública incondicionada. A ação penal pública tem um órgão público que vai ajuizar a ação penal, que é o Ministério Público. E incondicionada é porque não depende da vítima. Ainda que a vítima não queira, o promotor vai denunciar. Ação penal pública condicionada. Já há crimes que a ação é pública condicionada à representação. Ou seja, o promotor, a ação penal pública, ele vai denunciar. Mas ele depende de representação da vítima. Representação da vítima para poder oferecer a denúncia. Se a vítima não autorizar, o promotor não vai poder ajuizar a denúncia. Tranquilo? Ação penal pública condicionada à adaptação. E há outros crimes que a vítima é que tem que contratar um advogado e oferecer a queixa. Nos crimes de ação penal privada. Então a vítima é que tem que contratar um advogado e apresentar a queixa.
Então você está vendo que cada crime vai ter uma forma de atuar, de começar o processo penal, porque a jurisdição é inerte, não pode começar o processo penal sozinho, de ofício. O juiz não pode começar, tem que ter uma provocação. Quem vai provocar? O Ministério Público ou a própria vítima, ou o seu representante, se ela for menor, ou o curador, se está sem as faculdades mentais, ou até o sucessor, se ela morrer. Mas alguém tem que começar o processo penal. Como é que você sabe que um crime é de ação penal privada? A lei fala. Lá embaixo do crime vai falar assim, ó, somente se procede mediante queixa. Como é que sabe que a ação penal pública condicionada à reputação? Lá fala, somente se procede mediante representação. Como é que você sabe que um crime é de ação penal pública incondicionada? Quando você for lá no tipo penal e não falar nada. Quando lá não falar nada, é porque a ação é pública o quê? Incondicionada. Então, olha só, isso está lá no Código Penal. No Código de Processo Penal também fala. Então, o que acontece? Os crimes previstos no Estatuto do Idoso, eles são que tipo de ação penal? Se você for lá no Estatuto do Idoso e não falar nada disso, não tem nenhuma disposição disso, é porque o crime é de ação penal pública o quê? Incondicionada. Só que por algum motivo o legislador quis ratificar isso de forma expressa. Aí o que ele veio e escreveu? Vamos aí, põe na tela. Põe na tela. O que o legislador escreveu? Olha lá. Os crimes definidos no Estatuto do Idoso são de ação penal pública incondicionada. Está lá no artigo 95 da lei. Então ele veio e simplesmente só colocou uma regra expressa que não precisava. Que era só ele não falar o quê? Nada. Porque se ele não fala nada, né, o crime por si só já é de ação penal pública incondicionada. Tranquilo? Então o legislador ele quis não deixar mais de dúvida, mas nem precisava. É um artigo a menos que podia ter a lei. Porque se não falasse nada, já era público incondicionado. Só que ele fez questão de confirmar. Mas não, olha só, e tem uma malandragem aqui. Não são todos os crimes que tenha como vítima um idoso que é ação penal pública incondicionada. O que vai ser ação penal pública incondicionada? Os crimes previstos no Estatuto do Idoso. Não vai esquecer disso, não. Então, os crimes previstos no Estatuto do Idoso são de ação penal pública incondicionada. Tranquilo isso aí? Ok. Vamos avançar. Olha lá, perguntinha. Como é que isso cai em prova? Né? Então, vê ali, ó, tratando-se de crimes praticados contra os idosos, não se admite a aplicação do procedimento da Lei de Juizados Especiais Criminais, por expressa vedação contida no Estatuto do Idoso. O que você acha disso? Porque há algumas leis que fizeram isso aí que ele está falando aí. Tem lei que fala assim, ó, os crimes previstos dessa lei não se aplica a 9.099. Quer um exemplo de uma lei que fez isso? Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha fala, aos crimes que envolvam violência doméstica familiar contra a mulher, não se aplica a 9.099. É uma relação exclusiva. No Estatuto do Idoso, a relação não é exclusiva, ela é muito inclusiva, porque ela fala o seguinte, os crimes previstos no Estatuto do Idoso, com pena grave de até 4 anos, vai tudo para o juizado. Olha o oposto da Maria da Penha. Então, enquanto o legislador entendeu que na Maria da Penha é prejudicial para ela o juizado, aqui entendeu que vai pegar a pena mais grave e jogar lá no juizado. Aí o Supremo deu aquela consertada que nós vimos, até vai. Beleza, vai aproveitar a celeridade. Mas ali não se aplicam os institutos despenalizadores. Podia ter feito a mesma coisa para Maria da Penha? Podia. Vai para o rito mais sério, mas lá não se aplica os institutos despenalizadores. Só que na Lei Maria da Penha, ela foi expressa. Não se aplica a Lei 9.099. É o nosso legislador. Ok? Vamos avançando? Ok, vamos lá. Vamos agora percorrer, vamos começar a passar pelos crimes. Por quê? O Estatuto do Idoso ele tem essa parte inicial que nós vimos, preferência, educação, assistência, trabalho, conhecimento, todo esse panorama que nós já passamos, essa parte mais administrativa, vamos dizer assim, mais programática, né, com relação às ações de toda a sociedade, seja do Estado, seja da pessoa física, pessoa jurídica, em prol do idoso. Só que agora nós vamos ver a parte penal. Parte penal. O que a gente tem na parte penal? Se você fala assim, poxa, qual a consideração que você faz com relação ao Estatuto do Idoso na parte penal? O Estatuto do Idoso, ele podia ter feito diferente. Por quê? O que ele fez? Ele trouxe, aqui no Estatuto do Idoso, crimes que já existiam no Código Penal e colocou que a vítima é um idoso. E outras vezes, pela lei do Estatuto do Idoso, ele foi lá no Código Penal e mudou a pena.
Fala lá, o crime que está lá no Código Penal, a pena é tanto se a vítima foi idoso. Então, assim, ele fez duas coisas. Ele criou crimes novos, o legislador criou crimes novos aqui, poucos. Pegou crime que já existia e botou que a vítima é idosa, criou um tipo penal novo. E pegou alguns crimes que já estavam no Código Penal e lá no Código Penal, porque a lei pode fazer isso, foi lá no Código Penal, e mudou a pena quando a vítima é idoso. Então, assim, faltou um pouco de critério? Sim, por que não fazer só uma coisa? Vai lá no Código Penal. Ou criaria uma regra genérica. Um artigo pode não resolver. Ó, aos crimes, qualquer crime que tenha como idoso vítima, aumenta a pena de tanto. Pronto, isso se valer para qualquer crime. Só que ele não fez isso. Ele fez isso lá em alguns crimes, escolheu alguns crimes e colocou isso. Aqui ele repetiu alguns crimes e criou poucos. Então, assim, você vai ver que os crimes previstos no Estatuto do Idoso, vamos estar tentando fazer esse link sempre com o que já tem lá. Vamos para o primeiro? Olha lá, o primeiro aqui é um crime genérico. Eu botei como o nome dele de discriminação. Vamos entender aí o que a lei fala. Olha o artigo 96, e aí nós estamos falando do Estatuto do Idoso. O que ele diz? Discriminar pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário a exercício da cidadania por motivo de idade. Então vamos destacar aqui, eu chamei esse crime, ele não tem esse nome, eu que fui colocando aqui, ó. Esses nomes aqui, o Estatuto do Idoso ele não traz nome. Quando você vê aqui no Estatuto do Idoso, ele não traz essa nomenclatura, eu que fui colocando. No Código Penal, quando tem aí, o nome já está lá no Código Penal. Então o que fala aqui, ó? Discriminar. Olha um crime aqui de discriminação. Discriminar você vê muito na lei do racismo, questão da discriminação. Mas a lei do racismo é por motivo de quê? Raça, etnia, religião. Aqui está discriminando quem? Aqui a vítima tem que ser uma pessoa idosa, que nós já sabemos que é que tem mais, ó, de 60 anos. Mas fazendo o quê? Porque só discriminar, a lei podia falar isso. Qualquer discriminação já configuraria crime. Só que o legislador ele vem e tenta dar alguns exemplos. Como? Ó, o primeiro, impedindo ou dificultando acesso a operações bancárias, criou esse meio de transporte, ao direito de contratar, ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo da idade. Então, assim, o que acontece aqui? Ele precisava dar esses exemplos aqui, discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando o acesso a operações bancárias, meio de transporte, direito de contratar. Não, bastava ele falar discriminar a pessoa idosa, ó, impedindo ou dificultando, ou por qualquer outro meio, ó, realizar algum ato necessário ao exercício da cidadania. Porque isso aqui é genérico. Se tiver discriminação a qualquer questão aqui de cidadania, seja contratando, seja operação bancária, seja qualquer coisa, que é o que ele vem faz no final. O que é que ele faz? Cria uma pena pequena, pena de 1 ano. Isso vai para o juizado nem se fosse crime contra o idoso. Mas tá lá, então é um crime aqui de discriminação, né, que o Estatuto do Idoso ele trouxe. Podia ter reformulado esse artigo? Podia, porque ele vem discriminar, dá alguns exemplos e depois abre de forma genérica. Às vezes o legislador faz, ele dá uma exemplificação e depois abre com uma norma mais genérica para enquadrar ali alguma conduta que tenha discriminação com relação ao idoso, vai ser crime. Mas a pena não é tão alta. Beleza, mesmo a pena não sendo alta, vai lá para o Estatuto do Idoso, só que a lei já diz, lá não vão ser aplicados institutos despenalizadores, ok? Beleza, olha só, olha o que ele vem aqui, ó. Na mesma pena de até 1 ano, incorre quem? Olha lá, desdenhar, né, ficar fazendo brincadeirinha, humilhar, menosprezar, ou, ó, de novo lá, discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Então, se ele falar só isso aqui é um crime, discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo, já resolve isso, já resolve o anterior, ou seja, uma norma genérica. Então, na sua cabeça, por isso que eu botei lá discriminação. Discriminou o idoso? É crime. Ah, ele deu só apenas alguns exemplos ali, mas discriminação é crime contra o idoso. Tranquilo? Ainda mais lá, ó. Essa pena de até 1 ano pode ser aumentada em até 1/3 se a vítima se encontrar
sob os cuidados ou responsabilidade da gente. Então, se for, por exemplo, ó, um médico, se for, né, às vezes um filho que está cuidando, está sob responsabilidade, pode ser aqui um curador, como pode ser um filho também. Ou seja, se for uma pessoa que tem a obrigação de cuidar do idoso e é ele que está discriminando, aumenta a pena aqui em até 1/3 para ele. É uma conduta mais repugnante àquele que tem a obrigação de zelar pelo idoso e está fazendo ao contrário, que vamos dizer, discriminar o idoso. Tranquilo? Então, vimos aí, primeiro crime. Mas tem mais crime, vamos avançar. Eu botei aqui que a lei ela vem lá, ela não traz nomes. Aí eu coloquei aqui porque o legislador ele vem e traz crimes parecidos que já tinha no Código Penal. Então eu coloquei o nome, não tem isso lá na lei. Eu botei para ficar no seu caderninho aí, ó. Botei como uma forma de omissão de socorro. O que o Estatuto do Idoso fala? Olha lá. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. Quando o idoso esteja em iminente perigo. Ou recusar, né, é a segunda parte do crime, retardar ou dificultar sua assistência à saúde. De alguma forma você vai recusar o atendimento, né, hospitalar, vai dificultar a assistência à saúde sem justa causa. Ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Então, pena aqui de 6 meses a 1 ano. Esse crime parece com qual crime, né? Olha aquele aqui, ó. Olha a omissão de socorro agora sim, com esse nome lá no Código Penal. Olha lá. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. Aí já fala aqui, ó, a criança abandonada ou extraviada, perdida, né? Ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo, alguém que está em desamparo, ou em grave e iminente perigo. Então, se você deixar de prestar assistência, quando é possível você fazer, sem o risco seu pessoal, a uma criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, né, ou uma pessoa ao desamparo, ou uma pessoa em grave e iminente perigo, ou não pedir nesse caso socorro. Ou seja, um idoso, ele já está aqui, ó, tá no desamparo, pode estar em iminente o quê? Perigo. Então já está aqui, em tese, já seria que ele poderia vir e pegar essa pena lá que é até a mesma, ó, olha lá. Ó, não, aqui ele aumentou a pena, ó, pena aqui, detenção de 6 meses a 1 ano. Então ele criou um crime, aqui ok, ó, porque ele colocou uma pena maior. Tá lá. Beleza, então aqui uma lógica, porque só omissão de socorro, olha a pena máxima, 6 meses. Então aqui andou bem o legislador e criou um crime, que é a omissão de socorro, né, lá no Código Penal, que a pena é mais alta. Mas ele poderia ter vindo aqui no Código Penal e criado o quê? Uma causa de aumento de pena. Podia ter feito isso. Mas ele resolveu tipificar. É uma conduta de omissão de socorro mais específica para o idoso. Colocou algumas condições extras aqui, ó, recusar, retardar, dificultar o atendimento, e a pena vai até 1 ano. Então aqui ok que a pena é mais alta. E ainda fala, a pena é aumentada de metade, vai aumentar metade a pena que o juiz aplicar, se dessa omissão resultar uma lesão corporal de natureza grave, né, o idoso, por exemplo, perdeu parte do movimento do braço, e triplicada se resultar a morte. Caramba, olha aqui, se você deixar de prestar uma assistência para o idoso, mesmo não havendo risco para você não quis prestar assistência para o ver que ele está em desamparo, está lá caído no chão, você não prestou auxílio, você poderia fazer e não tem risco pessoal para você. Se você deixar ele lá o desamparo e o idoso morrer, olha lá, a pena é 1 ano. Agora, se omissão de socorro só é 1 ano, se resultar morte, a pena seria 3. Se for a pena máxima, 3 vezes 1 ano dá 3. Dá 3 vezes 1 ano dá 3. O que acontece? É um crime que tendo morte, em tese vai para onde? Para o juizado. Porque os crimes pelo Estatuto do Idoso com pena de até 4 anos vão para o juizado. Mesmo tendo a morte do idoso, numa omissão de socorro. É um pouco estranho? É, mas é o legislador que foi costurando isso aí que a gente vai expondo para vocês. Tranquilo? Então essa forma de omissão de socorro, no Estatuto do Idoso, tem uma pena mais alta e mesmo se ocorrer da omissão de socorro, você não quer matar, você não quer lesionar, mas por conta da sua omissão ocorreu um crime pré-doloso, a pena vai ser ou aumentada na metade se é uma lesão grave, ou triplicada no caso de morte. Tranquilo aí? Vamos avançar. Então vimos aqui a omissão de socorro do Código Penal, vamos para outro crime. Ó.
botei também aqui para você uma forma específica de abandono. Vamos voltar ele aqui, ó. Por quê? Porque lá no Estatuto do Idoso não vem com esse nome de abandono. Eu coloquei aqui para a gente estar estudando, porque tem uma similitude lá com crime de abandono. Esse sim vai ter no Código Penal. Então olha só o que é o abandono. Vamos ver aqui, ó. Abandonar o idoso aonde? Hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, como aí os asilos, ou não prover as necessidades básicas do idoso. Quando obrigado por lei, um filho, um parente, um médico que está ali cuidando, ou por mandado, o curador, por exemplo. Ou alguma ordem judicial para um médico, pode botar ele aqui também, ok? Então o que acontece? Se abandonar o idoso, quem tem obrigação de cuidar, qual é a pena? 6 meses a 3 anos. Vai para o juizado, mas é uma pena um pouquinho mais alta, tranquilo? O que é o abandono? Porque o Código Penal tem um crime parecido. Vamos a ele, ó. Abandono. O que o Código Penal fala? Abandono de incapaz. Olha o que ele diz lá. Isso aqui é nome lá no Código Penal. Abandono de incapaz. O que ele fala? Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, sua guarda, em razão de lei ou mandado, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Que em regra isso aqui também acontece com o idoso, tá? Detenção de 6 meses a 3 anos, aqui é a mesma pena. Se do abandono resulta lesão corporal grave, reclusão de 1 a 5. Se resulta morte, até 12 anos, ok? Então o que o Estatuto do Idoso fez aqui? Ele até trouxe, nesse abandono aqui do incapaz, ele trouxe uma causa de aumento de pena. Aquela que eu falei, foi lá e mexeu no próprio código. Quer ver? Vai aí, volta para a telinha. Olha aqui um aumento de pena, lá naquele artigo do Código Penal. Ele fala, ó, as penas combinadas neste artigo aumentam de 1/3. Então mandou aumentar a pena de 1/3, só uma causa de aumento de pena. Se o abandono ocorre em lugar ermo, lugar distante, se o agente é um ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor, curador da vítima, aumenta, né? E olha só, se a vítima é maior de 60 anos. Então aqui é uma coisa que o legislador fez, que ele foi no abandono de incapaz que tem lá no Código Penal, aumentou a pena se a vítima é idoso. Aumenta a pena. Então, qual que era a pena lá? Até 3 anos. Se aumenta até 1/3, em tese, se pega a pena máxima, aumentando 1/3, pode chegar a 4 anos. Então, a pena mais grave aqui, nesse abandono do Código Penal. Agora, se você abandonar lá pelo Estatuto do Idoso, olha lá, se colocar ele em hospital, ou casa de saúde, ou por algum motivo não prover as suas necessidades, vai ter uma pena de até 3 anos. Então o legislador aqui ele fez um pouquinho de... Ele criou uma espécie de abandono no Estatuto do Idoso, com a pena de 3 anos, a mesma do abandono de capaz. Só que lá no crime de abandono de capaz, ele paralelamente falou, não, se a vítima lá do abandono de capaz for idoso, aumenta a pena de 1/3. Então, aplicar o Código Penal, quando a vítima é idoso, tem uma pena maior do que o abandono de capaz. E os crimes são muito próximos, né? Porque essa foi abandonar o idoso em hospital, aqui tudo bem, que está lá sob cuidado, tem alguém vigiando, essa é a primeira parte. Mas a outra, quando ele fala aí, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou por mandado, aí tem uma similitude lá com o abandono de incapaz do Código Penal, que é uma causa de aumento de pena, e a consequência de aplicar a pena é que ela necessariamente vai ser mais alta que essa. Tranquilo? Vamos avançar mais? Então vamos lá, vamos ver mais crimes, nós vamos percorrer todos. Beleza, aumento de pena. Ficou a telinha em branco, o que significa? Vamos tomar um cafezinho e já que a gente continua. Até daqui a pouco.